Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 172, manjares. Tem uma citação de Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que vou voltar para a última que vocês não ouviram, né? Parou em há criaturas. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é parte a alma, o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável, a experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. E assim, agradecemos a mais essa oportunidade de estudo, de conhecimento. Seu áudio. Possamos ter uma tarde de estudos tranquila e produtiva. E que todas as pessoas possam sentir as vibrações salutares da nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Então, ontem, quando eu me incumbi dessa tarefa, eu mergulhei no nosso lar. Fui ler o capítulo e aí falei, bom, eu não posso também não saber muita coisa do capítulo, vamos estudar ele? Aí fui lá no nosso amigo Haroldo Dutra e mergulhei lá no nosso lar dele, então eu fiz umas anotações, conforme a gente for conversando, eu vou colocando com vocês o que eu peguei de lá. Mas anotações não, você escreveu outro capítulo. É. Então, um bagulho desse tamanho. Eu não consegui, eu achava tudo que ele falava importante, daí eu fui. É que o meu processo de síntese não funciona com o Haroldo, eu já percebi isso. Então vamos lá. Vamos ler. Quem tiver o livro aí, for acompanhar, o capítulo 9. Aí quem não tiver o nosso lar, eu vou lendo bem devagarzinho, tá?
Gente, ele demorou 4 lives para falar do capítulo 9, eu fiquei abismada. Vamos lá. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água, coloridas, zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícias de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador. Atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais, as atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. Pelas características que lhes são próprias, imune de tais abusos pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas. Adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a vida é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém, convocava os adversários da medida Palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime.
destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lisias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abster-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso. Em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores, que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentava, os cientistas e a governadoria contemporizavam. Formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade, para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação por meio da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação fim do período mais estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento
nesse Comenos, da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal, o antigo departamento de regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra dos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente da espiritualidade. Lisias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Então, quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu li, né? Eu li. Aí eu fui ler ele ontem, já li diferente. E aí, com o que eu tenho de informação, para mim, eu peguei e risquei a parte que fala, né? Reza os anais que a colônia há um século lutavam com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis de simplicidade. Aí eu pensei como que é difícil esse nosso desapego. Se aqui na Terra já temos essa dificuldade, ele continua lá no plano espiritual. E marquei também quando colocou assim, alguns colaboradores técnicos do nosso lar manifestavam-se contrários. E aí eu pensei, em toda parte, nós temos a parte de oposição, né? Sempre tem uma parte que vai dar aquele contraponto, né? E foi só, porque na verdade eu não tinha essa noção de plano espiritual, nosso lar, tudo muito bem definido. Aí, fui lá no Haroldo Dutra, e aí ele deu uma clareada nas minhas ideias, tanto que agora, nessa leitura que eu fiz para vocês, nossa, foi encaixando, assim, as caixinhas foram fechando. Porque ele vai lendo e comentando, é diferente de você fazer uma leitura corrida. Daí eu só vou comentar só a primeira parte que eu acho interessante para quem como eu. Eu vou falar que é como se fosse a primeira vez, porque eu li lá atrás, em 2008, 2009, não foi uma leitura de estudo. Então, o que eu achei muito interessante ele falar, que ele, para situar, é que para ser um governador, para ser alguma pessoa assim, que vai tomar as decisões, é preciso moral e intelectual. É assim que é julgada a pessoa para, sei lá, que é diferente da Terra, que é, né, qualquer um, entre aspas, pode ter um patamar grande. Ela lá, não, você precisa ter uma moral para ter esse poder. E existe um respeito e uma reverência com esse espírito, né, que é geral, tipo, todo mundo tem um respeito muito grande por ele. Também um pouquinho diferente aqui. E a curiosidade é que isso eu achei muito legal, porque eu não tinha a menor noção. Ele foi situando o nosso lar no nosso tempo, né? Porque no final do capítulo 8 fala que o governador está no poder há 114 anos. Mas 114 anos de quando, né? Aí ele fez a conta, que é de 1824 por aí que foi escrito o nosso lar, né? 38. Então, aí dá essa idade, que é para a gente se situar o tempo no nosso tempo, né? Porque lá não tem o mesmo tempo que a gente tem aqui, né? E então, isso eu achei muito interessante. E a outra coisa é que a gente tem uma ideia equivocada, achando que esse também, quando eu li a primeira vez, eu percebi isso, a energia do governador, né? Ele foi enérgico e firme. E isso é uma coisa equivocada. Geralmente, quando fala em espíritos superiores, acha que são frágeis, dóceis, né? E que não vão ter nenhuma atitude assim. E é o contrário. Eles são pacificadores, eles são firmes, mas não são violentos, né? Eles são de uma profunda energia educadora. Então, eles estão convictos da postura deles. Que é como Jesus, né? Ele era dócil, mas ele era enérgico e ele sabia a hora de falar.
né? Então, isso eu achei muito interessante. E aí, quando ele começa a falar do nosso lar, que é o nosso capítulo, né? E aí ele fala que ele vai falar essa diferença que não existia. Mas aí essa parte que está aqui, que vai falar da dignidade, é mais para frente. Vou deixar vocês comentarem um pouquinho. Porque, como vocês viram, eu notei muita coisa, né? Eu senão eu falar sozinha aqui. E eu achei muito interessante quando ele começa a falar, explicar desse respeito, de como que é diferente a educação, a disciplina, é de uma outra maneira. Podem falar, gente. Aberto para vocês. Aí eu vou enfiando aqui as coisas que eu anotei. Tem alguém na frente, Tati? Não, pode falar, Josi. Então, na leitura, o que me chamou a atenção foi os vários pontos aí que você realmente citou. Que foi aquela coisa de quando a gente está à frente, a gente vai fazer uma mudança, essa mudança, quando não aceita, aí ela tem vários conflitos, né? E me chamou a atenção também a coragem dele. Eu tomei a frente de alguém, Tati? Não, Josi, pode falar, pode falar. Eu estou te ouvindo. Então, aí o que me chamou a atenção também, a firmeza e como ela agia. Por exemplo, ele via o conflito todo e foi citado aí o Ministério da União, não é isso? Que vem do plano mais elevado? Eu acho que é isso. Sim, plano da União. Isso. Então, me chamou a atenção também que eles se juntavam, né? Ele pedia ajuda, certamente as orientações, para poder voltar e saber. Ou seja, isso para hoje a gente refletir realmente quando a gente bate de frente com alguma coisa, com uma ideia que a gente acha que seja legal, para reflexão, para como é que se diz? Ponderar, para esperar um pouco e depois tomar as decisões necessárias quando for bem, né? Claro. Isso aí também me chamou a atenção. Outra coisa também que me chamou a atenção foi o quanto a gente leva, né, para lá também, foi o que você falou, né? Esse apego dos vícios, né, de procurar lá o que a gente tem aqui, né? Que a vida realmente ela mostra também para a gente que a vida continua, né? E o quanto é bom quando a gente já começa a fazer esse processo aqui, né? Damos menos trabalho, né? Quando chegamos lá, né? Quando nos transferimos. E esse capítulo ele é muito muito rico mesmo. E também o André, né? O quanto ele se questionou como chegaria comida se não tinha o Ministério da Economia também, isso me chamou também a atenção, né? O quanto ele foi observador, né? O quanto ele refletiu para poder trazer para a gente, né? Eu achei bem legal esse trabalho dele, assim, dessa forma. É isso. Verdade, Josi. E assim, eu vendo no estudo com o Haroldo, é muito engraçado, porque cada frase, ele tem uma história, tipo, a primeira live dele, ele não saiu do segundo parágrafo, eu fiquei abismada, assim, de tanta informação que uma pessoa consegue de tão pouca coisa. Só para complementar que eu esqueci, depois eu vou passar para Maria Raquel, que é uma coisa interessante que ele fala também, falando da hierarquia, ele fala assim, que em nosso lar todos são tratados com dignidade. Não existe desigualdades gritantes como na Terra. Todos têm acesso a um patamar de dignidade, mas não são todos iguais, porque não estão todos no mesmo nível evolutivo. Existe uma lei do mérito, que é o bônus hora. Achei muito interessante isso. Tem mais direito quem mais trabalha. Pode falar, Raquel. E assim, eu tenho outras anotações, mas só para aproveitar esse mérito que você se refere. O mérito é em relação a tudo. Quando ele falou na governadoria e nas lideranças, que precisa haver uma moral, um preparo, no sentido de a diferença estúpida daqui da Terra, da condição que nós vivemos, porque aqui é indicação, tem amiguinho, aquela coisa
indicação de conhecimento, né? Dos privilégios, independente da preparação. Às vezes, se eu sou amiga do rei, eu vou ser em indicação que eu nem estou preparada, eu nem tenho formação técnica para aquilo, mas acaba sendo levada àquela posição por conta disso. E no plano espiritual, não. O que conta mesmo é o mérito e é a condição moral. Por isso que tem o respeito, por causa da moral elevada. Você respeita naturalmente, não é porque eu ocupo a posição tal ou a posição X. Não, eu sou respeitada por conta da minha moral ilibada, elevada, sem aquilo tudo que nós conversamos ontem, sem as negociatas, sem o toma lá da cá, sem esse tipo de coisas que lá não existem, né? Em relação assim, à preparação, como que nós podemos auxiliar o nosso desenvolvimento espiritual? E aí, logo, quando nós lemos esse capítulo, nós nos lembramos do Livro dos Espíritos, que nós vamos devagarinho chegar lá, mas vamos dar esse salto para encaixar aí no estudo. No capítulo 6, na parte 2ª de O Livro dos Espíritos, quando fala sobre a vida espírita, Kardec faz uma pergunta: como é que alguns espíritos conhecem, chegam lá e falam de fadiga, e o André Luiz pede, né, para dar uma descansadinha, porque cansou, e tem toda a explicação. Quando o espírito diz que está sentindo frio, está sentindo calor, está sentindo fome, então são as reminiscências que nós levamos para a nossa vida espiritual quando retornamos à pátria espiritual, e que muitas vezes é justo por conta desse apego, da forma que nós escolhemos nos conduzirmos aqui, nossos hábitos alimentares, a questão de não dormir bem, comer de qualquer jeito, qualquer coisa. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, Joana de Ângeles trata, de certa forma, dessa questão, como nós precisamos nos trabalhar também em todos esses aspectos, não é? Ela fala que o fato de termos um comportamento, buscar um comportamento mais saudável aqui, enquanto encarnados, nos conduz para retornarmos à pátria espiritual mais perto dos interesses da matéria, da fome, do sexo, da sede, do frio. Há um desligamento mais rápido. E nós podemos lembrar dos grandes exemplos, né? Tirando Jesus, logo, que é o nosso modelo, o nosso guia, quanto de bons exemplos que ele nos deixou. Tem também Buda, tem Gandhi, tem vários outros líderes espirituais, Maomé, que cuidaram do corpo para chegar também a um desenvolvimento espiritual. Então, por enquanto, acabei. Então, eu vou fazendo assim, igual eu fiz no Perguntas e Respostas. Eu vou falando enquanto alguém não levanta a mão. Aí, quando eu levantar a mão, eu passo a palavra, tá bom? Mas o Luciano levantou depois de mim, eu acho. Ele falou. Levantou, Luciano? Então vai, eu não vi sua mãozinha aqui levantada. Depois, quando eu puder, eu queria dar um pitaquinho também, tá? Eu estou de longe, mas eu estou escutando. Tá. Beleza, Marco. Bom, vamos pegar aqui por etapas, de trás para frente. A Marisa fez uma colocação bastante pertinente à questão da meritocracia, né? Mas tem mérito. Como é que é, Marisa? Eu não anotei, não.
Não, Mas... é Tati. Não, a Marisa fez uma colocação no chat. Espera aí só um pouquinho, gente. Tá no chat? Deixa eu ler então, que eu não li. Peraí. Meritocracia, quem mais trabalha tem mais mérito. Ah, foi o Cláudio. Perfeito. É isso aí. Sintetiza bastante nessa linha de raciocínio acerca do trabalho. Obrigado, Cláudio. E é interessante, porque eu vou fazer um alinhamento com a fala da Raquel, porque ela citou a questão da elevação moral. Para a gente deixar isso bem consolidado na nossa mente, que essa elevação moral ela não se constrói já do plano espiritual. É uma construção diária aqui na Terra. Porque muitos podem pensar, eu morri e virei anjo. Isso aí já pode esquecer que já para nós é balela. Então, algumas pessoas ainda acham, que depois que eu morrer eu vou para o céu, que eu for colocado, vai sentar-me ao lado direito do Pai, Deus, barbinha, né, no trono, Jesus deve estar lá não sei aonde, os anjinhos tocando harpa. Gente, a gente cresceu acreditando nessa versão, né? E hoje nós sabemos que não é bem assim. Então, como o plano espiritual é uma extensão do plano material, tudo que nós somos e fazemos aqui, nós seremos e faremos lá. Então, essa desmaterialização, sobretudo da questão alimentar, é aí que entra uma palavra que eu gosto até de usar, não só na questão da alimentação, mas também em outras atividades nossas, a parcimônia. Parcimônia. O nosso lar, Tati, a colônia é datada do início da sua construção de em torno de 5 séculos atrás, volta de 1500, 1450, 1500, por aí assim. Existe uma data certa, né? Talvez até o próprio André Luiz tenha pontuado para a gente a data. E eu me recordo que quando os nossos índios brasileiros, né, tão logo foram desencarnando, na medida que os homens brancos foram vindo para cá, e muitos até morreram de moléstias, né? Essas moléstias foram trazidas pelos próprios homens brancos, que vinham com as suas roupas empesteadas de vírus e uma série de situações, né, de doenças, como hoje, por exemplo, está vivendo isso, né? Então, eles vestiam aquelas roupas induzidos pelos homens brancos, os portugueses, e acabavam morrendo. E aí retornava ao plano espiritual. Chegando lá, eles queriam ter exatamente as mesmas alimentações que tinham aqui na Terra. Isso foi um problema seríssimo. Foi um problema seríssimo, porque foi discutido, inclusive, como seria feita a alimentação deles, que nós sabemos que é frugal, como está aqui no texto, né? A questão dos raios solares, de eflúvios, que é uma alimentação etérea. E eles não, eles queriam comer carne, queriam comer raízes, queriam comer os caldos deles suculentos. Então, a gente faz um paralelo entre a nossa alimentação, hoje, o que nós não iríamos exigir na espiritualidade quando retornarmos para lá. Será que vamos, né, Raquel? Vamos banquetear com as nossas mesas fartas, muito açúcar, muita proteína animal. Oi? O trento. Não existe trento lá, não. Luciano, pelo menos já sou gordinho, já estou levando banha para queimar por lá, tá? Não, e por sua extrema generosidade, você vai compartilhar a sua banha com os teus companheiros ao chegar lá também, né? Com certeza. Isso é muito bom, reserva de proteína. E a gente, não, mas é verdade. Então a gente assim, numa fala bem humorada, e até é bem interessante, né, essa irreverência nas nossas colocações, porque a gente fala sério, né, coisas com a devida seriedade, mas com esse tom bem humorado. Porque assim a coisa deve ser, né? Essa leveza, né, nos estudos. E o que acontece? Foi muito difícil para que os trabalhadores do nosso lar conseguissem demandar alimentos quase sólidos, fluidicamente falando, para que os nossos índios recém-desencarnados, quando da época do descobrimento ainda, não se rebelassem tanto, porque está bem claro aqui. Havia até suborno, né? O umbral mandava comida para o nosso lar. Vê se pode, gente. Até lá acontecia isso. Né? Até que foi decidido que não, vamos fechar, vamos ligar as cercas eletrificadas, aquela coisa toda para coibir esse tipo de demanda, né? Então, quer dizer, a gente percebe claramente que as nossas tendências, boas ou não, elas prosseguem, inclusive na base da alimentação. Só para estar lá na frente também, nós falamos aqui a respeito dos espíritos mais elevados que ainda habitam, né? Talvez até hoje, o nosso lar, tem o caso de Veridiana. Vocês lembram muito bem.
Veridiana, quando ela se materializava em nosso lar, que é uma colônia espiritual, havia necessidade de uma reunião ali de pessoas, de espíritos, e provavelmente utilizava, inclusive, o ectoplasma nosso para que ela, em nosso lar, se materializasse, para nós mensurarmos o grau de sutilização desse espírito. Então, para que Veridiana hoje, em altíssimas esferas, pudesse vir ao nosso lar, que para nós é o nirvana, havia, vamos dizer assim, até uma reunião mediúnica, não propriamente dita, mas havia necessidade da doação dessa substância para que ela pudesse se materializar e fazer aquela colocação do que viria a ser, logo um instante depois, a Segunda Guerra Mundial e como o nosso lar acolheria todos esses recém-desencarnados pela guerra, né? Hoje nós vivemos um fato semelhante, não pela alimentação, né, mas sim pela pandemia, né? Quantos e quantos companheiros nossos de jornada terrena desencarnaram precocemente, não pela programação reencarnatória, a Raquel muito bem pontuou, e até nós vamos pedir ela depois que ela repita, os 3 perfis dos desencarnantes pela pandemia, que o primeiro está dentro da programação reencarnatória, né? O segundo, pelos abusos, que a gente vê aí, exemplos rasgados, né, de pessoas que simplesmente negam o uso da máscara pela simples negação. Negam por negar, porque não existe. E essas pessoas vão desencarnar. Não todas, né? Aí vai esbarrar novamente na programação reencarnatória. E o peso da consciência vai ser maior ao chegar ao plano espiritual. E o terceiro perfil, o terceiro grupo de pessoas que estão desencarnando agora, que não estavam programadas para desencarnarem, estão indo pelo medo excessivo, profundo, que baixa a imunidade, se expõe e acaba contraindo o vírus. Então, voltando ao assunto, só para a gente encerrar nosso raciocínio, já perdi até nossa... Sim, ninguém está fazendo campanha aqui a favor da alimentação vegetariana, né? Inclusive até uma linha aí dentro dessa tendência é extremamente fundamentalista, né? E são pessoas até agressivas, quando não deveriam ser. E acabam exteriorizando, né, uma verve quase belicosa quando combate frontalmente as pessoas caindo dependente da carne vermelha. Né? Então, não adianta ter uma alimentação frugal se o homem velho fica gritando ainda e buscando diferenças, discussões e brigas e agressividades contra aqueles que têm opções diferentes. Ou seja, é falta de respeito ao livre-arbítrio alheio. Isso aí é fato. Então, é isso, Tati. Obrigado, gente. Raquel, depois você fala para a gente... Marcos, a frase dela, né? Raquel está pesquisando ali, ela anotou. Aqui, ó. Ela falou... aquela primeira live do Alberto Almeida. Eu anotei bem direitinho, estou vendo aonde que eu anotei. São as situações, mas basicamente você já falou, Luciano. É mais ou menos isso mesmo. Eu vou procurando. E a frase que ela colocou no bate-papo também é importante, né? Não esquecer que estamos construindo o nosso futuro desde já. E o Marcos Heleno queria falar. Marcos Heleno? Estou aqui, cheguei. Diga, depois é a parte. Eu queria pontuar 2 coisinhas. Primeiro, sobre essa questão da alimentação, né? Que observando o texto, a gente pode fazer um paralelo conosco aqui na Terra com a nossa questão de alimentação. Inclusive, eu vinha pensando nisso essa semana, antes antes de eu saber que ia estudar hoje esse capítulo no nosso lar. Por quê? A gente tem essa questão de se alimentar sem regra, se alimentar assim pelo olho, né? A comida bonita, a comida que a gente gosta, a gente acaba comendo demais. E eu cheguei à conclusão, hoje é sexta, acho que foi na terça-feira. Eu estava trabalhando na casa da minha filha lá e estava um sol danado e eu estava trabalhando lá em cima da laje. Aí chegou na hora do almoço, pai, vocês não vão descer, Lennon, é o marido dela, vocês não vão descer para almoçar? Eu falei, Lennon, se você quiser descer para almoçar, pode. Eu não vou, porque eu vou encher minha barriga e depois para trabalhar aqui em cima com esse sol de barriga cheia vai ser muito ruim. Aí eu falei, ó, depois eu desço. Aí quando eu desci, ela falou, pai, você não quer aproveitar para
almoçar agora? Eu disse, vou tomar uma água. Falei, não, eu não vou almoçar não. Bota um sanduíche para mim só. Faz um sanduíche pequenininho, porque eu não quero encher muito a minha barriga. Mas não estava com fome. O interessante é isso. Eu tinha comido cedo, por volta de 7 horas da manhã, tinha tomado no café, e depois eu estava só no líquido, só na água. Né? E isso já ia dar umas 2 da tarde. Aí eu comi um sanduíche, voltei, trabalhei de novo até quase que escurecer, depois vim para minha casa, cheguei em casa, tomei banho. E como eu não janto, fiz meu lanche normal da noite. Ou seja, quando a gente está ocupado, que eu estou querendo chegar a isso, quando a gente está ocupado com alguma coisa que a gente está gostando de fazer, a gente nem lembra de comer. E a gente come um pouco, só para manter o organismo. Porque também se você não comer nada, você no final de algum tempo você vai estar com alguns problemas. Mas você vai lá e come pouca coisa só para manter o organismo e continua comendo. Você não vai sentir diferença. O seu organismo vai se alimentar com pouco. Então é mais ou menos a mesma ideia que ele estava tendo lá. Não precisa uma coisa muito grosseira, você pode se alimentar com uma coisa mais frugal. Né? No caso dele lá, a coisa mais quintessenciada, e vai fazer o mesmo efeito. Então, era essa uma das minhas colocações. Ou seja, se você se colocar na sua cabeça que o pouco já é o suficiente, você começa... E o que a gente faz normalmente não é isso. A gente se alimenta pelo olho. Eu vejo aquele doce bonito, enquanto eu não detono aquele doce, eu não paro. Né? Eu vejo aquele leitão assado, eu tenho que cair dentro. Então, é essa uma das coisas que me chamou a atenção logo no início do texto. E outra coisa que me chama a atenção mais já para o final do texto é aquela questão que a gente já discutiu aqui, se eu não me engano, algum tempo atrás, também discutimos no outro grupo que eu participo à noite, que é a questão do livre-arbítrio. Fica bem claro que no nosso ponto que a gente está como espírito, seja aqui ou seja lá do outro lado, o nosso livre-arbítrio tem limite. Porque o governador ele aturou enquanto ele pôde. Ele tentou orientar, quando chegou num ponto tal, não, daqui vai ser do jeito que eu quero e pronto. E fez do jeito que ele quis. Então, o que mostra que a gente tem que ter consciência de que a gente não tem livre-arbítrio total, não. Quando a coisa aperta, mesmo que a ordem vem de cima, a gente tem que silenciar e ficar na nossa e entender que o nosso livre-arbítrio tem limite. Foram esses 2 pontos que mais me chamaram a atenção nessa leitura de hoje. Tá? Bacana, Marco. Bacana que deu um gancho bem para o meu continuar aqui mais um pouquinho. Que legal. Vou voltar para o meu trabalho. Estou escutando. O que você está falando foi o Haroldo explicou. Só que ele explicou com... como diz o Luciano, riquezas de detalhes que eu não vou ser capaz de pronunciar para vocês. Então, na minha pequena, humilde síntese, ele quis explicar para a gente que esse curso, eu e Raquel, estamos já cadastrada lá no plano espiritual, vamos estudar física, química, que mais biologia, mas não agora, porque a gente não está com muita pressa ainda, a gente aguenta ficar sem saber isso por enquanto. Então, ele com a propriedade lá da física, química, bioquímica, ele falou que, deu exemplo, que quando a gente respira, aí põe o hidrogênio com um pouquinho de gás carbônico, e aí põe o carbono, e aí põe não sei o que lá, e aí tem bom, enfim, em síntese, vai ter, Luciano, vai ter fila lá. Pensei que ele queria participar da fila nossa aqui. Aí, ele explicou para a gente que se a gente tivesse um pouquinho de depuração, a gente saberia que o ar que respiramos, assim, seria suficiente para a gente ter as proteínas, carboidratos necessários para o nosso corpo. Mas como ainda somos muito grosseiros, precisamos das coisas da matéria. O nosso perispírito não. Ele consegue, né? Ele fala que o nosso perispírito, ele consegue com carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ele não precisa comer, né? Porque isso é o suficiente para ele. E aí tem a ver com isso que o Marco Celeno estava falando, e quando ele explica lá para a gente do nosso solar, eu achei interessante, porque e é interessante a gente já saber e pôr dentro da gente isso, né?
Porque outra coisa que ele fala, que o governador falou que ele precisava espiritualizar a colônia. Agora veja, você vai espiritualizar uma colônia de desencarnados, né? Tipo, mas é o que ele precisava fazer, porque estava chegando os espíritos que eles eram desencarnados, mas profundamente materializados, com os hábitos arraigados, então era praticamente como se eles fossem encarnados, porque eles queriam continuar as coisas da matéria. Então, por isso que ele resolveu fazer essa espiritualização na colônia espiritual. E aí trouxe 200 professores da esfera superior para poder auxiliar e ensinar essa prática da respiração, né? O perispírito poderia captar da atmosfera os princípios vitais. Então, só que aí os habitantes do nosso lar, que não tem o corpo... isso foi engraçado, isso aqui eu anotei, mas é porque ele é muito didático, né, o Haroldo, e aí ele ficou com medo que alguém achasse que não precisava comer aqui no plano material, então ele enfatizou, gente, a gente está encarnado, a gente precisa beber água, a gente precisa comer, e eu acabei anotando. Porque ele ficou com medo, porque como ele deu o exemplo de que a gente, se soubesse lidar com manipular esses elementos, a gente não precisaria comer, né? E aí, outra coisa interessante que ele fala é que esse livro foi feito mais ou menos na época que estava na Segunda Guerra Mundial. Então, é por isso que tinha essas pessoas todas indo para lá com esse todo de vícios, de vicissitudes, e etc. e tal. Aí, por enquanto, dá para eu parar aqui e dá para o Eunap e o Luciano falar, eu vejo se encaixa mais alguma coisa das coisas que eu peguei aqui. Fala, Eunap. Só um pouquinho. Eu posso falar as frases que o Luciano queria? Pode. Porque eu encontrei. Só um pouquinho, Eunápio. Pode ser? Lógico, minha querida. Para você pode, problema não. Pode falar até o livro inteiro. Então, vamos lá. Isso eu só anotei, mas é uma fala do Alberto Almeida, em março, bem no início da pandemia, bem no início do isolamento. Ele diz o seguinte, que o primeiro caso, desencarnam os que estavam no planejamento reencarnatório, desencarnar independente da condição espiritual. Não tem essa coisa de vai os que não voltam, os que são ruins, os que são bons. Estavam dentro do planejamento reencarnatório. O número 2, desencarnam pelo estado de pânico que se cria. Então, abre o canal, porque se torna ali baixa a imunidade, porque está apavorado, morrendo de medo. O item 3, podem nem estar programados, mas, por conta da imprudência, atraem as consequências das escolhas. E a quarta situação, eles não desencarnam porque havia compromissos a serem cumpridos durante ou após a pandemia. Precisa estar aqui enfrentando tudo isso, fazendo essa travessia, porque tem compromissos consigo mesmo, com o próximo, e precisa permanecer. Tá bom? Tá aqui. Pode falar, Eunap. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu fiquei um tempo meio afastado por problemas aqui na internet, mas estou de novo por aqui. Deixa eu só pontuar algumas coisas que eu achei bem interessante. Primeiro, sobre a pandemia, que aproveitando a deixa da Raquel e do Luciano, depois eu volto para o nosso lar especificamente. Veja que coisa interessante, né, Raquel? Praticamente, né, das pessoas que desencarnam, praticamente 2/3 não era para desencarnar. Foi por livre-arbítrio. Livre-arbítrio porque ficou com medo,
livre-arbítrio porque não está sabendo se conter. Livre-arbítrio. Olha que coisa estúpida. Estúpida. Porque 1/3 era desencarne porque estava programado. 2/3 não. É justamente esses que têm medo e os outros que são alienados mesmo, não se cuidam, não querem nem saber. 2/3 por mau uso do livre-arbítrio, né? Que coisa estúpida, né? Mas, enfim. Mas cada um escolhe o que tem que escolher. E pontuando novamente sobre isso, né? Amarrando essa ideia, deixa eu só falar um negócio. A Fátima não falou. Tá, beleza. Quer falar agora? Posso acabar? Eu dou para a Fátima. Acabar. Ah, tá, beleza. Outra coisa que eu achei interessante, há um estudo que eu estava lendo, não me lembro onde que foi a revista internacional sobre estudos, sobre isso, que no início da pandemia, março, fevereiro, janeiro, por aí, estavam observando que havia uma mistura muito grande de tipagem sanguínea. Tipagem sanguínea, né? Mas de um tempo para cá, observou-se, aliás, ao contrário, que estava tendo a predominância de uma tipagem sanguínea, que é a A e a B. Né? E de um tempo para cá, de uns 2 meses para cá, de um mês para cá, começou a ficar muito misturado a tipagem sanguínea. Né? Mas, mesmo assim, ainda há uma predominância de tipo A e AB, né? De pessoas que morrem com mais facilidade com a pandemia. O O, né? Eles possuem não há muita incidência de pessoas que morrem por causa do tipo sanguíneo O. E por que eu estou falando isso? Porque a tipagem sanguínea A, AB, está na humanidade há mais de 40 milhões de anos atrás. Olha só que coisa interessante. E sabemos que há uma linhagem de neandertais, né? Que esses neandertais, eles deram para nós, na genética, a tipagem sanguínea A e a B. E a O foi quase no finalzinho da era neandertais e muito mais o Homo sapiens sapiens. A O. E por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que é o perispírito e é o espírito que administra a parte genética de todo este corpo. Então, eu vou deixar para vocês fazerem conjecturas depois, hoje à noite, né, na caminha de vocês, qual a relação disso? Será que essa tipagem sanguínea A e a B, com esse perispíritos mais antigos, atrasados, tem alguma coisa a ver ou não tem? Eu deixo no ar a incógnita para vocês pensarem para o dever de casa, tá bom? Mas eu achei bem interessante. Voltando agora para o nosso lado, só para pontuar, finalizando. A divindade ela é muito misericordiosa. Ela jamais vai cobrar de um indivíduo que encarnou durante 60, 70, 80 anos que queira mudar da noite para o dia de um processo de alimentação. Não tem como. Não tem como. Então, lembrando que o Luciano falou, a parcimônia, né? Você ter cautela e discernimento para a sua alimentação frugal durante 80, 90 anos, se você come peixe, come carne, come frutos do mar, come só vegetal, isso pouco importa. Importa mais se você você tenha a temperança, né? Para poder se alimentar de forma sucinta e de forma apenas o necessário. Isso conta muito mais, certamente, quando você desencarna. E, Luciano, por isso que quando Inácio Ferreira, abrindo parênteses, por isso que quando Inácio Ferreira falou sobre o cafezinho na espiritualidade, né, começaram a jogar ovo podre nos livros do Bacelli, né? Que não entendiam porque o Inácio Ferreira conseguia plasmar café, porque nosso lar não tem café, né? Mas olha só, quanta ignorância, né? Tem tudo na espiritualidade. A questão é saber plasmar e ter tempo para pessoas saber filtrar e saber viver de forma um pouco diferente, obviamente. Só isso. Um abraço. E fica a pergunta, tá? Isso que eu ia falar, veio falar um pouquinho, deixou uma pergunta no ar. Deixei a pergunta no ar. Para amanhã ou para depois, né? Eu não sei quando eu vou entrar de volta, deixa a pergunta no ar. Não, você pode ir respondendo para a gente pelo WhatsApp, aquele grupo é animado. Sim, beleza, mas eu quero que vocês, vamos pensar, vamos debater a ideia. Vai, Fátima, agora você me perdoa, me empolguei, te pulei. Não tem problema. Eu só vou repetir
o que muitos já falaram de outra maneira, né? Mas no texto, quando ele fala, eu achei muito interessante a parte da simplicidade, né? Liberar essa parte material. Nossa, é muito difícil, né? E viver com simplicidade também é bastante difícil, mas é uma coisa que eu tenho tentado fazer. E quando ele fala na alimentação em nosso lar, né, que foram reduzidas à inalação de princípios vitais da atmosfera, quer dizer, a respiração em si, não é? E também através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Isso eu não consigo entender muito bem, essa questão dessas misturas, né, de elementos solares, elétricos e magnéticos, como é que se faz isso? Talvez fosse a água magnetizada que é feita no final das reuniões, né? Talvez fosse isso, eu não tenho bem certeza. Mas o que eu achei muito interessante é que eu, no caso, e talvez as pessoas que estejam um pouquinho acima do peso, né, pudesse já começar a utilizar essas técnicas aqui, porque ia facilitar. A gente já ia perder o peso aqui um pouco, já ia entrar no ritmo para quando chegássemos lá, estaríamos mais preparados, né? Eu achei essa instrução aqui muito boa. Adorei, Fátima, adorei. Se viesse com gosto, melhor ainda, né? Se tivesse com gostozinho e cheiro, melhor ainda, né? Já imaginou uma água com cheiro de feijoada e com gosto? Tava ótimo. É bom, Ótimo. Lu, pode falar. Eu prometo a vocês que eu vou localizar aqui nesse livro, que é de Ioshua Ben-Nun, Pedro Campos, o médium. Ioshua Ben-Nun foi simplesmente Josué que acompanhou Moisés no Êxodo. É muito interessante esse livro. Ele é quase um complemento de Exilados de Capela, do Edgar Armond. Toda vez que eu tenho que procurar, não encontro, mas dessa vez eu vou separar e ainda se for hoje, eu vou ler para vocês um trechinho que fala sobre o primeiro capelino que encarnou aqui no corpo de Neandertal, puxando uma linha aí com o que o Anap colocou, do Erectus para o Neandertal. O Cro-Magnon substituiu o Neandertal. Mas é só para ilustrar essa questão da alimentação. Eu me lembro que na década de 90, chegou no Brasil uma empresa de multimarketing, não vamos dizer o nome, né? Porque não vamos fazer marketing para a empresa. E eu me recordo que o primeiro associado dessa empresa, na época, ele faturava por mês o que o Norte Shopping faturava por dia. Uma coisa absurda. O cara super inteligente, né, com uma visão empresarial gigantesca, corporativa e, sobretudo, da parte comercial, marketing de rede. E a segunda pessoa, foi logo depois que ele aderiu à empresa, que ele colocou, essa jovem, uma jovem senhora, eu fiquei muito surpreso, inclusive, quando eu soube disso. Não vamos fazer o que ela fazia, e eu tenho um grupo aí de pessoas que fazem isso até hoje. Ela se alimentava de sol. Como se alimentar de sol? Né, Raquel? É algo tão fora dos nossos padrões, das nossas convenções, que essas pessoas, por livre vontade, abdicavam totalmente de qualquer tipo de alimentação, sólida ou líquida, inclusive nem água bebiam. Foi no Jô Soares, essa moça foi no Jô, mas o outro grupo de pessoas também desenvolveu essa, sei lá, essa filosofia, né, de vida. Então, há um processo, né, para aos pouquinhos a pessoa não se alimenta de nada, é o oxigênio e luz solar. Então, logo assim que o sol está nascendo, essas pessoas vão para um determinado local, aí tem lá uma meditação, uma coisa lá meio estranha, e aurem a luz solar, e a luz solar as alimenta. Não existe comprovação científica. Inclusive, existem pessoas que desencarnaram por conta dessa nova dieta alimentar. Então, era só para fazer esse contraponto à fala do Leonardo, de outros tantos aí, porque há uma tendência natural do homem, no futuro, se alimentar cada vez mais com menos proteínas, até eliminar totalmente a proteína da sua alimentação. Né? Até porque nós não somos carnívoros.
Deus, quando projetou o homem, ele não projetou com o organismo, o estômago, né? Lá atrás, sim, com certeza, né? Lá nas cavernas, né, tínhamos essa necessidade, nós já muito mais embrutecidos, então nós precisávamos de muito mais energia, né? E aí vinha alimentação animal, proteína animal. Então, há estudos, inclusive dentro da própria doutrina, que futuramente, né, a alimentação carnívora, digamos assim, não estou levantando bandeira nenhuma, não, tá? É só uma colocação para ilustrar melhor a fala. Nós nos alimentaremos apenas de frutas e raízes. Nós somos onívoros, nós não somos carnívoros. Né? Interessante, só para a gente fechar a fala, aquela churrascaria muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que é o Aumentativo de Porco, né? Ela abriu uma filial lá no Japão. Isso há décadas atrás, talvez uns 30 anos atrás. E todos nós sabemos como o japonês, né, o oriental, de modo geral, o japonês, o chinês, tem uma dieta baseada geralmente em alimentos que não são muito comuns a nós e proteína marinha, fundamentalmente. Quando o dono dessa churrascaria, que se chama Porco Alimentativo, inaugurou a primeira churrascaria lá, todos os consumidores, ou seja, os clientes habituais da churrascaria, passaram a desenvolver problemas gástricos. Então, não fica óbvio para nós, ao analisarmos esse comportamento alimentar, que a alteração brutal, sobretudo... Imagina a gente que se alimenta ainda de carne vermelha, né? O próprio Chico se alimentava, né? Então, e ele tinha necessidade. O que faz com que, novamente entrando na questão da parcimônia, quando a gente reduz a proteína animal, sobretudo a bovina, lembrando que nós ingerimos uma carne, um bife, por exemplo, toda a adrenalina que foi descarregada pelo boi na hora do abate está impregnada naquele bife que a gente come. Um bife fica fazendo turismo no nosso intestino por 3 dias. E as toxinas daquele bife ficam circulando em todo o nosso organismo por 30 dias. Por isso que os espíritos exortam essa alimentação mais frugal. Então a gente imagina que não consegue se alimentar sem a carne vermelha. O quanto está intoxicada. O quanto isso, inclusive, interfere, sobretudo nos trabalhadores mediúnicos, nas suas atividades à mesa. Porque aquela carga volátil que é exalada pelo nosso organismo, nosso intestino, tudo isso é absorvido e orientado pelo plano espiritual menos feliz, o plano espiritual inferior. Daí é importante. Claro, não vamos comparar por Chico. Chico é Chico. Né? Nós somos nós, um dia seremos ele. Mas não é uma campanha contra a carne vermelha, novamente falando isso, até porque ele também Chico consumia. Mas é para que a gente atente para a importância dessa alimentação, dessa educação alimentar, que só faz bem. Só faz bem. Eu não vou me estender mais, não. Eu passei por um período aqui, há anos atrás, que por conta de um programa que eu tive, que um gato me arranhou, e por 5 vezes, né, eu tive essa mesma doença, ainda continuou portador do mesmo vírus. Na 4ª vez eu falei para o médico, me tratando um oftalmologista, né, que é a especialidade que trata desse tipo de patologia. Eu falei, doutor, por favor, não passa mais medicamento, não passa mais corticóide, que eu não aguento mais. Entendeu? Porque afeta os rins, fica ataca os dentes, aí você toma ácido fólico, enfim, uma série de complementos. Ele simplesmente cortou, aí a Raquel vai entrar no circuito, todos os açúcares que eu ingeria. Refinados e produzidos pelos carboidratos. Cortou tudo. Normalmente, o tratamento para recuperar a visão demandava 1 mês, 1 mês e meio. Com esse tratamento, que foi o 4º que eu fiz, em 15 dias eu recuperei a visão. Por quê? Vírus e bactérias se alimentam de açúcar. Isso só a nível biológico. Então, a nível espiritual, mais ainda. A gente fica imaginando essas pessoas que não conseguem não se alimentar de carne vermelha, como chegariam ao plano espiritual. O trabalho que possivelmente vão dar, como deram os nossos índios aqui no passado. A colônia Nosso Lar foi criada em 1527, segundo o oráculo Google. Obrigado, gente. Lu, eu vou passar já a palavra para a Raquel, só falar uma coisa antes. É interessante isso tudo que você está falando, mas mais importante também é quando a gente for fazer essa transição, estar comendo os alimentos que podem recuperar essa proteína, né? Porque assistir o Haroldo também faz isso, você fica igual ele. Vou contar um caos para vocês.
Tem uma menina, sabe, que tem esse problema desde pequena, que não gosta muito de comer carne, fica meio que brigando, não gosta, só come se for, não parece que seja... Sabe aquele bife desfigurado que não parece que é animal? Aí ela come. Do contrário, ela não come. Então, aí conforme foi crescendo, não sei o que, foi tentando comer. Só que também não come muita verdura. Entendeu? Então, quer ser uma vegetariana sem comer a carne, mas também sem comer a verdura. O que aconteceu? Quando foi fazer o exame de sangue lá, deu que tá com baixa proteína animal. Aí teve que ir lá comer a carne vermelha, que fazia um tempo que não comia. Teve que voltar a tomar o leite, que não tomava. Porque não fez o... Tudo é o equilíbrio, né? É importante quando a gente falar, lembrar disso. Parcimônia. Luciano, só para descontrair. Ai, meu Deus, esqueci. Eu sou horrível. A mulher... A mulher que se alimentava do sol, quando chovia, ela jejuava, né? Sim, né? Ótimo. A Helena, ela podia ter uma bateria interna que acumulava energia solar para esses dias dublados. Só se for. Ó, depois da Raquel, a Marisa também quer falar, tá bom? É um cafezinho pra mim, por favor. Sou eu? Você e depois a Marisa. A Marisa também quer falar. Marisa ou Cláudia? Tá no nome da Marisa, agora... Nós recebemos lá na casa de Tiago uma visita de uma moça que ela tinha essa escolha solar e ela parecia bem saudável, ela estava muito bem, ela participou, ela estava visitando a Ilha Grande e ela esteve lá por 2 vezes. Agora, complementando aí a fala da Tati, claro que nós não podemos tomar decisões sem o conhecimento devido. Então, se nós não sabemos a orientação, não pode mesmo. Eu vou cortar isso porque agora eu quero ser vegetariana. Aí corta justo uma coisa que o organismo, porque uma coisa nós não podemos esquecer, nós estamos encarnados, nós precisamos precisamos viver com os elementos que nós temos aqui na Terra. Então, se de repente não quer comer carne porque não gosta, porque não, seja qual for o motivo, uma decisão política, porque vai contribuir para o desmatamento, vão botar mais boi nas áreas que hoje são florestas, ou por conta dessa informação que o Luciano trouxe, que todas as toxinas estão lá na hora daquela dor, quando o boi morre, o porco, o que for, por conta da digestão, do que fica circulando esse tempo todo no organismo, não importa a causa. Não pode simplesmente cortar, não substituir por nada, compatível, equilibrado. Isso, o equilíbrio, a parcimônia. Só que o Luciano me relatou esse fato dele com a questão da orientação médica, e ele muito feliz. Em 15 dias, olha, sem medicamento, só com uso tópico, com local, colírio. Eu fiquei, olha, a resposta foi maravilhosa. E aí, eu, bem solene, perguntei para ele, porque eu sei que ele toma baldes de açúcar, tudo é com açúcar, é o café, é o chá, é o suco, haja açúcar. E eu perguntei para ele, se foi um resultado tão bom, por que você não continuou, não deu continuidade a essa... Porque o médico não falou para mim que era para continuar. Precisava?
precisava, se uma coisa trouxe uma resposta tão positiva, no mínimo era perguntar para o médico: tem algum comprometimento para a saúde como um todo, se eu continuar a tirar as farinhas brancas, tudo que gera o açúcar para o organismo e o próprio açúcar? Não, nem perguntou, porque tinha interesse em voltar a consumir o açúcar bem rapidinho, assim que teve um resultado bom. Você mesmo contou, seu. Então, mas as questões, muitas das vezes, não é apenas, não como mais carne vermelha. Não é a carne vermelha em si, mas a quantidade, como se come a carne vermelha, o bifinho, e essa questão, esse equilíbrio em tudo. Como nós estamos num grupo, e é sempre bom que possamos trazer os exemplos, embora seja, lamentavelmente, precisando passar pela experiência pessoal, não é muito bom estar trazendo questões individuais, mas é importante trocarmos os nossos próprios exemplos. Hoje eu compartilhei com vocês que é a data que completa 18 anos da partida da minha mãe, de volta ao plano, à pátria espiritual, e aprendi com ela, e algo que eu trago para a minha existência até hoje. Minha mãe, ela dizia assim, que ela comia para ficar ainda com vontade, não era ficar com fome, mas ela dizia sempre assim: eu comeria mais, isso está muito gostoso, eu comeria mais. Mas ela dava aquele ponto de satisfação numa quantidade que estava satisfeita, havia saciado a vontade de comer, mas não sobrecarregava. Isso, nós fomos 5 filhos, eu fui a única que aprendi isso e faço na minha vida. E aqui em casa faz muito tempo que Renato e eu, nós fazemos alguns exercícios. Se não consegue cortar totalmente, nós passamos 2 dias, aí nós cortamos 2 dias sem açúcar, 2 dias sem laticínios, 2 dias sem nada de origem animal, 1 dia que fazemos a monodieta. Então, se prepara um alimento e se faz aquilo. Isso vem da alimentação ayurvédica, medicina ayurvédica. Então, se você escolhe, por exemplo, fazer o inhame, você toma café com inhame, almoça com inhame, janta com inhame, passa o dia todo, só come inhame. Se der vontade de comer nos intervalos, é um caldo de inhame, mas é aquela dieta única, sem alho, sem cebola, faz outros temperinhos próprios, tipo açafrão, gengibre, coisas assim. É difícil? No primeiro dia é difícil. Na outra semana já vai sim. Mas são disciplinas que passam por tudo na vida das pessoas. Tudo é um esforço que precisamos fazer. Se é difícil mudarmos os hábitos materiais, alimentar, de sono, de postura, imagina as mudanças morais que precisamos, né? Nossas viciações. Então, são pequenas coisas que precisamos modificar, que demanda, sim, esforço, dedicação, equilíbrio, mas está aí, compartilhando com vocês aí essa questão que está bem própria no capítulo que André Luiz fala que para nós do problema de alimentação, que nos preparemos para chegarmos no plano espiritual um pouco mais leve, mais desprendido das coisas gostosas, deliciosas que a gente come sem parar. Agora tem a Marisa, que eu acho que é o Cláudio,
escreveu lá para mim. Aí depois o Eunápio, depois o Luciano, e aí a gente faz o fechamento porque já passamos do nosso tempo. Pode ir lá. Acho que é o Cláudio, né? Sou eu, Marisa. Ah, é Boa Marisa tarde. mesmo. Saudade de você. Eu também estou com saudade do grupo. Eu cheguei ainda há pouco, eu não participei mais porque eu cheguei ainda há pouco do centro da cidade, tive que tomar banho, aí tive que lavar a cabeça, e tá frio, eu sequei o cabelo, porque não dá para ir lá e voltar e ficar aqui. Aí estou pegando o finalzinho, mas o pouquinho que eu escutei, enquanto eu estava aqui, eu lembrei, vou contar um causinho rapidinho. A minha filha de 20... Quantos anos tem a Jade? 22 anos. Quando ela... eu esqueço, é muito 23. Filho. 23. Quando ela tinha mais ou menos 16 para 17 anos, ela resolveu que ia ser vegetariana. E falou isso, contou essa decisão para mim aos prantos, com muita piedade dos animais. Aí ela falou, mãe, me ajuda. Eu falei, então tá, então vou te ajudar a ser vegetariana. Aí eu fazia os ovinhos para ela, muito leguminho. Aí um dia encontrei a Jade aos prantos. Mãe, imagina o sofrimento da galinha, tendo que dar os seus ovos para a gente, os pintinhos dela, o sentimento que ela alimenta. Aí fez aquele drama. Aí eu falei, tá bom, Jade, então você vira vegana. E aí ela foi radicalizando, né, vegana, e era um tal de tofu para cá, tofu para lá. E aí, um dia, fomos fazer os exames, e a minha filha estava completamente anêmica, bem anêmica mesmo, uma coisa bem exacerbada. E aí o médico explicou para ela com muito carinho, e aí ela começou a comer com bifinho, e logo depois fez o Enem e foi morar lá em Pelotas. Certo dia, minha filha me chama pelo WhatsApp e fala, mãe, deixei de ser vegana, deixei de ser vegetariana, estou numa churrascaria de carnes raras. Eu acabo de comer uma coxa de javali. Eu falei, o quê? E ela traçou lá o pernil do javali, adorou o pernil do javali, depois começou a gostar de costeletas de carneiro, mas você acredita que ela não consegue comer carne de vaca? Ela não consegue, ela passa mal, e de vez em quando ela fala que vai lá nessa churrascaria que vende essas carnes e come o... Eu falei, você gosta mesmo é de um porquinho, né? Porque o javali é um porquinho selvagem, entendeu? Não gosta de um porquinho. Então, eu creio que tudo que é assim, ultrapassa a nossa natureza, que a gente faz com muita radicalização, não dá certo, porque no final das contas, tudo está disposto aqui para nós na Terra, de acordo com esse grau mesmo de evolução. Eu como pouca carne, gosto muito de peixe e amo camarão. Eu adoro camarão. Eu já falei que para mim a maior dor vai ser deixar de comer o camarão, porque eu adoro camarão de verdade. Entendeu? Eu fui criada comendo muito peixe. Mas tem uma coisa que uma vez eu encontrei uma cigana na rua, é dessas ciganas que querem ler tua mão de qualquer jeito, depois ela ficou zangada comigo, que deve ser a 50ª cigana que tenta ler minha mão e vira para mim e fala assim, eu não consigo ler sua mão porque não deixam. Eu sei que não deixa, minha filha, porque o meu anjo de guarda não é mole. E aí, desculpa aí, tergiversei. Ela virou para mim, depois que ela passou a zanga de não conseguir ler minha mão, e virou para mim e falou assim, minha filha, a coisa que você faz mais bonita na vida é que quando você come, você tem gratidão. Eu não sabia disso, né? Eu tinha poucos anos, já era casada com o Cláudio, e essa era uma mania que eu tinha desde criança, porque meu pai puxava a rede de espera, todas as tardes, lá na praia Bela Vista, na Verome, e eu ia com meu pai, eu era o chaveirinho dele. E quando os peixinhos ficavam pulando, eu falava assim, obrigada, mamãe, obrigada, papai do céu, eu vou comer ele, mas eu sou muito feliz porque eu estava comendo. Então, foi uma coisa que eu sempre trouxe. E eu acho que quando a gente tem uma profunda gratidão quando a gente come, porque é isso que eu sinto, gratidão, em alguma vida eu devo ter passado muita fome, entendeu? Eu acho que quando você come com um sentimento de gratidão, você pode comer um pernil de javali,
você pode comer um bolo inteiro, ou você pode comer um prato de hortaliças, que tudo isso vai fazer para você exatamente aquilo que Deus quer que você obtenha. O que eu quero dizer é que miasmas, formas, pensamentos, todas aquelas energias deletérias que vêm mesmo com a carne do animal que é abatido de qualquer jeito, eu não sei como é que os animais são abatidos. Então, tudo aquilo, quando você recebe seu prato de comida com um sentimento de gratidão, você abençoa essa comida. Essa comida, ela se impregna desse sentimento de gratidão e ela te faz bem. E a gente precisa respeitar o nosso tempo. Tem dia, eu passo semanas sem comer carne vermelha, mas tem dia que a única coisa que eu quero comer é um bifão. E eu vou lá e como um bifão. Entendeu? Tem dia que eu não quero olhar. Eu não consigo mais, por exemplo, comer, já não gostava, não consigo comer um bife mal passado. Mamãe gostava muito de fazer a tal da galinha cabidela, que é com sangue da galinha. Era quando eu ia almoçar na casa do vizinho, quando eu era criança. Eu fugia para casa do vizinho, quando ela matava as galinhas, porque eu não como frango. E eu ficava com muita dó e eu não conseguia comer. O cheiro do sangue chega a me dar vômito. Então, são assim, acho que gatilhos que tem dentro de nós. Algumas coisas a gente já evoluiu e outras não. Mas tudo aquilo que a gente se impõe, como, por exemplo, eu vou ser vegana porque eu sou espírita, não é coerente. É coerente, sim. A doutrina espírita é coerente nos vários níveis morais que a criatura estagia. A gente tem sempre que lembrar que a doutrina espírita é o consolador e não o teu juiz. Ela é o consolador e não o seu juiz mais severo. E é isso, só isso que eu queria falar. Posso falar um negocinho, Tati? É o NAP, é você mesmo próximo. Obrigado, minha querida. Marisa, duas colocações que você falou. A primeira é o seguinte. Está escutando, Marisa? Você ajeitar ali no cafezinho. Olha, coisa boa. Gostei das vaquinhas. As vaquinhas aí. Olha. Oh, que um amor lindo. Dá um beijinho. Ai, oi. Olha só. São duas coisas que eu achei bem interessantes. Primeiro, que doutrina espírita realmente não é juiz de ninguém, né? O que não pode na doutrina é você se importar muito mais que você do que você entra pela boca e que sai, né? Ele já tinha falado 2000 anos atrás, né? Você se preocupa muito mais com o que entra do que sai pela boca, né? Isso não cabe dentro da doutrina. E outra coisa, o cigano não pode ler outra mão de cigano, Marisa. Tu não sabe disso não, mulher? Cigano não dá para ler outra mão de cigano. E só para finalizar, e curiosidade, o Luciano, se tiver por aí ainda, né, o faraó de Meneftar do Rochester é sobre a fuga de Moisés do Antigo Egito, né? Moisés do Antigo Egito. E o faraó era a reencarnação de Rochester. Só por curiosidade. Apenas isso. Um abraço. Obrigada, Eunápio. Bom, falta o Luciano para terminar. Eu vou só dizer muito obrigado. Ainda ficou muitas coisas para o próximo estudo. Pelo menos eu aprendi, agora depois eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendi. E o Luciano, depois que você finalizar, você pode fazer a prece, por favor? Sim. Então, é com você. Vou procurar ser breve e repetir uma historinha que nós já contamos aqui há algum tempo atrás. Anos atrás, eu trabalhei numa agência de um banco e tinha uma senhora que sempre ia no meu caixa. Simpatia, né? Gostava de ser atendida por mim, ok. E aí, um belo dia, ela me perguntou se eu tinha religião na época. Era a minha natureza, sempre foi essa. Não, tá. Aí estabeleceu mais amizade ainda, né? E falou, olha, meu filho, eu vou lhe contar. Ela já era uma senhora. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu tinha adotado a macrobiótica como alimentação. Ok. E aí, como é que você está fazendo? Me senti bem. Só que já era uma senhora. No passar do tempo, me senti fraca. Me senti fraca. Um belo dia, ela foi ao médico, teve uma queda de pressão, eu acho, não lembro, foi ao médico. Aí ele
fez uma anamnese dela e falou: ai, o que a senhora faz assim, 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 chegou da alimentação. Olha, eu sou uma probiótica. A senhora vai agora no açougue, compra um bife, chega em casa, frite e coma. Então, só para sintetizar, tudo que é radical é pecado, é ilícito e é imoral. Tudo que é feito com parcimônia é abençoado pelo nosso Criador. Só isso. Bom, gente, vamos lá. Chazinho da Marisa. Vamos acerenar as nossas alegrias, né? Vamos reduzir um pouco o nosso apetite, né? Nós estamos aqui naturalmente para aproveitarmos que a Terra nos oferece melhor, mas sempre com parcimônia em todas as nossas frentes, né? Que nós desenvolvemos. E mais uma vez, vamos unir os nossos pensamentos, sentimentos ao mais alto, vamos visualizar a figura amorosa de Jesus bem à nossa frente, sorrindo para nós, olhando profundamente através dos nossos olhos, percustrando a nossa alma, percebendo o esforço diário que nós fazemos, no sentido de deixarmos para trás as nossas mazelas, as nossas vicissitudes, esse esforço de nos autotransformarmos no homem novo, nesse homem de bem, nesse ser da nova era, e nessa construção diária que nos permite vislumbrar o nosso próprio futuro, uma vez que nós somos herdeiros de nós mesmos. E assim, Jesus, mais uma vez, gratos que somos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno de vossa luminosa presença, espargindo o seu amor sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, compreendendo ainda as nossas profundas limitações de nos autotranscendermos, pois que sabes, e nós entendemos que sabes, o quão é difícil essa transformação tão almejada. Entendemos também, naturalmente, que a natureza não dá saltos e a natureza humana também não dá saltos. Essa construção ela é feita com autoobservação, com autoanálise, com auto-perdão e, sobretudo, com auto-amor. Esse, sim, é o caminho que vós desejas para cada um de nós. E assim, Jesus, permaneça conosco em mais uma tarde nessa noite. Permita-nos que nós, ao deitarmos o nosso corpo físico, tenhamos o mérito e a possibilidade de estarmos juntos novamente na espiritualidade, aprendendo, consolidando esse ensinamento, ajudando, socorrendo, amparando, trocando. E que ao acordarmos, tudo que nós vivenciamos esteja em nosso ser. A verdade de conhecimento e como forma de nós conseguirmos ser, a cada dia, passo a passo, homens melhores, homens e mulheres melhores. Que possamos então, Senhor, agradecer por mais esta tarde, desse estudo edificante, que abençoe mais uma vez a nossa companheira e amiga Tati, e a todos os nossos companheiros presentes aqui, e a todos os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Cadê a Nádia, gente? Está em Mangaratiba hoje. Ela avisou que não ia poder. Acaba a gravação.